E a partir de agora temos um bate-papo sensacional porque ele está de volta. Aqui é o programa Elgue e Você, doutor Igor Vilela, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e leitura biológica, que está aqui fazendo esse trabalho sensacional, nos ajudando a continuar a fazer esse trabalho e fazendo junto com a gente, é claro, né, doutor? Sempre é maravilhoso o nosso bate-papo e eu sempre fico muito feliz em ter você aqui com a gente, doutor. Elga, mais uma vez, obrigado você, os telespectadores, né, toda a TV. E como eu sempre falo, né? Você me convida. Já virou seu bordão, né? Missão dada é missão cumprida. Você me chama, eu venho. Doutor, você sempre está aqui, lógico, passando a sua experiência, o seu conhecimento que foi arduamente adquirido, muito investimento e, lógico, trazendo a sua experiência com os pacientes, né, doutor? Então, sempre traz casos, assim, que as pessoas que estão em casa falam, nossa, estou passando por isso. E hoje você trouxe um assunto que eu mesmo já tive esse problema, que é em relação à fadiga. Quando o doutor falou aqui, antes de iniciarmos esse bate-papo, eu falei, nossa, para mim. Várias vezes, durante aí a minha trajetória, a minha vida, eu tive essa preocupação de falar, nossa, mas eu estou acordando cansada. Isso é fadiga? Sim. Então a gente tem que falar muito bem assim, definido, porque se a gente fosse classificar, a gente poderia falar que existe fadiga mental, fadiga emocional e fadiga fisiológica. Entendi. Né? Então se a gente fosse isso, só que o corpo ele também consegue colocar todas essas juntas também. Mas elas também podem ser de forma separada? Sim. Então, por isso que a gente vem já batendo um pouco nessa tecla, né, que a gente consegue identificar isso de forma diferenciada, né, como a gente tem ferramentas hoje, né, tanto a microfisioterapia, que aí ela consegue identificar se é somato emocional, se não é somato emocional. O OligoScan, já a gente consegue ver se a alteração ela é metabólica, ou é a deficiência que tem um mineral, né? E se o corpo está fadigado, se o corpo mesmo está fadigado, que claro, que é como se fosse também uma somatória de tudo isso que está acontecendo. Entendi. Né? Então aí nós temos essa função de poder ser preciso, sabe? De poder ir cirurgicamente, falar, olha, o seu problema está aqui. Né? Então é isso que a gente... é maravilhoso. É isso que a gente tenta trazer, né? Esses tipos de fadiga, seja mental, emocional ou fisiológica, porque a gente entende quando manifesta no físico, né? Sim. Então, ela geralmente, a manifestação, quando a gente consegue verificar, sempre é o cansaço, sempre é alguma coisa que altera um pouco a sua disposição? Eu vou trazer muito, um pouco hoje, um caso pessoal. Olha só! Né? Um caso pessoal, acho que caso pessoal é bom, né? Que a gente fala ótimo, assim, porque conhecimento de causa, conhecimento né, doutor? de causa. Experiência própria. Né? Então, assim, conheço microfisioterapia, conheço leitura biológica, conheço ortomolecular, Sim. Conheço nutracêuticos e assim, uns 4 anos atrás, eu vinha com uma fadiga um pouco intensa. Né? E quando microfisioterapia fazia, né? Então, somato emocional não era tanta. Entendi. Né? Mas eu ainda não tinha o OligoScan, né? Mas tinha a ortomolecular, eu falava, olha, isso aqui tá com cara... E o meu professor da França chegou para mim e falou assim, Igor, né? Igor, adorei! Igor Savabian, né? Está bem? E por quê? Porque dava de manhã, eu acordava cansado. Sim. Né? Eu acordava cansado. 10 horas da manhã, eu estava lá na aula, mas como eu já sei aquilo que o professor está falando, o que meu cérebro fazia? Eu já vi ele falando isso várias vezes, então eu meio que desligava. Então eu estava meio que dando umas pescadas. Entendi. E aí até umas meninas que estavam monitorando ele, que vem dar os cursos, falaram assim, Igor, você está dormindo? Eu falava, não estou dormindo não. Então aparentemente eu estava dormindo, mas ela falava, eu falava, ele está falando isso.
Por quê? Porque o cérebro ele dava uma desligada. Mas é o que a gente chama do eixo do estresse. Que a gente tem, que chama eixo pituitário, tireoidiano, adrenal. Então, eu estava com uma fadiga adrenal, que é o metabolismo. Sim. Né? Só que, aparentemente, eu estava bem. Então, eu fazia exames e tudo ok. Né? Então, aí tinha um exame lá que chama cortisol salivar. Aí, quando eu fui medir esse cortisol salivar pela manhã, estava muito baixo. Então, ele tem que estar um pouco alto. Entendi. Porque o cortisol tem que estar um pouco alto para você ter o quê? Tá aquele ânimo de manhã para você poder fazer as coisas. Energia. Sim. Então aí o quê? Eu não dormia bem, aí eu volto a dizer lá o fígado, não dormia bem, não limpava as toxinas, e aí eu acordava com ressaca de sono. Mas assim, aí eu ia lá fazer alguma coisa, tomava um café atendendo. A gente sempre, aí, né, remediando, isso. Eu já cheguei a tomar 3 a 4 guaraná ralado por dia para aguentar isso. a minha rotina. Você acredita, claro, doutor? Elga. Aquela energia que você dá um negócio, mas ela não fica. Por isso que você sempre precisa um pouco mais, não é? Um pouco sempre mais. 3, 4, 5. Vai. Cada atividade a mais, eu ia lá, um guaranazinho. É como a cafeína, dependendo do tipo. Né? Então, qual foi assim a saída que eu olhei? Falei assim, nossa, mas eu não sei mexer, né? Não sabia de onde buscar. Por isso que eu falo, quando hoje eu falo, nossa, hoje a gente é cirúrgico. Por quê? Porque hoje eu tenho ferramenta e falo, ó, tá aqui o problema aqui, tá aqui o problema aqui, tá aqui o problema aqui. Né? Então, aí, quando eu achei isso, aí foi a hora que eu comecei a entrar muito forte com os nutracêuticos. Por quê? Porque eu estava com a deficiência de magnésio, eu estava com a deficiência de fósforo, eu estava com a deficiência de iodo, em que esses minerais dá essa energia, principalmente o fósforo e magnésio. Entendi. Entende? Então, aí hoje, quando a gente tem uma baixa de magnésio, igual eu falo muito no consultório, o paciente ele pode entrar em fadiga crônica, ele pode entrar em dor crônica, ele pode alteração de ansiedade. Aí, ó, fadiga metabólica, fadiga mental. Sim. E somato emocional. Então, assim, por isso que hoje eu quis falar muito dessas fadigas, né, para que o telespectador possa entender que todas podem estar juntas, mas podem estar separadas. A minha era metabólica, porque micro eu já corrigia a minha ansiedade, eu corrigia essa questão, mas eu tinha uma fadiga que era metabólica. Como eu não tinha um OligoScan na mão, eu não conseguia identificar. Claro, eu ia lá fazer o exame magnésio. Não, né? Detectava. Não detectava. Alteração. Igual hoje mesmo eu recebi um exame de uma paciente que fez o OligoScan e fez o exame normal. E o magnésio do nosso OligoScan lá embaixo, menos 36%. Menos 36%. Só que no exame de sangue, o magnésio dela estava 1,2. Só que o valor de referência é de 0,8 a 2,2, se não me engano. Então, tá normal? Tá. Dentro do valor de referência, está. Mas, você começa a ver o paciente dentro de um todo, não tá. E aí, quando a gente começou a suplementar com magnésio, né, com outros óleos ou elementos, a paciente já começa a quê? Mudar o seu perfil de metabólico. Entendi. Doutor, então assim, de tudo que eu ouvi o doutor nos passando do que aconteceu, no caso, com o doutor, e como eu falei também, já aconteceu comigo, não é normal você estar com essa fadiga, com esse cansaço. Se você está sentindo esses sintomas, você tem que tomar uma providência, fazer realmente uma investigação. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Ou você não dorme bem, é aquilo que a gente já falou em alguns programas anteriores, ou você está com deficiência de algum mineral, né? Ou você está tendo alguma questão que o seu corpo está tendo que ficar muito em alerta. E aí, claro, você não dorme, você também não acorda bem. Não produz. Você não produz. Todas essas situações podem originar essas fadigas. Todas.
Todas. E por isso que é normal você acordar cansado todos os dias? Não é normal e não é bom também, não é verdade? Né? Você fala, meu Senhor, eu quero acordar assim, mas muita energia. Isso, mas se você não tem algumas ferramentas que o seu corpo precisa para dar essa energia, é que aquilo ele vai queimando. Entendi. Ele vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, só que você não vai repor. Aí você fala, Igor, mas eu suplemento, eu tomo. Não, mas às vezes não é o magnésio correto, não é o fósforo correto, não é a forma correta. Entendi. Então eu quero dar esse gabarito, doutor, que as pessoas precisam fazer. Porque eu acredito que eu ouço tantas pessoas reclamarem sobre isso, sabe? Nossa, eu acordei cansado, nossa, não estou com uma disposição, eu mudei. Acho que um sintoma presente em muitas pessoas. Certo. Isso aí eu acredito também com esse aceleramento do mundo, a gente com várias atividades, né? Eu acredito que isso pode estar trazendo também essa fadiga. Podemos falar um pouquinho do que fazer? Claro. Então vamos segurar um pouquinho, eu vou chamar um intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com mais doutor Igor Vilela. Estamos de volta neste programa, olha, sensacional, minha gente, fadiga. Quem não teve uma sensação de falta de disposição, cansaço? E o Dr. Igor Vilela trouxe esse tema maravilhoso, que realmente de extrema relevância, para mostrar para as pessoas que não é normal e tem como tratar, né, doutor? Ah, claro, tem como tratar. E por isso que a gente está aqui falando para você já há um bom tempo, né? Com certeza. Vamos falar assim do OligoScan. Toda vez que o doutor vem até o nosso programa, fala dos benefícios do OligoScan. Então, é uma revolução, né, doutor? Ter uma tecnologia que nos traz com fidelidade mesmo o que está acontecendo no nosso organismo. Porque assim, Elga, o OligoScan, ele tem a capacidade de ver dentro da célula. Sim. Então, assim, eu gosto de voltar a falar isso para o telespectador, que não é que ele é melhor que o exame sanguíneo, ou que ele é diferente. O que substitui, cada um tem a sua função. É que ele consegue trazer dados para a gente que um exame de sangue não traz. Por exemplo, né? Então, falei do magnésio, né? Mas quando a gente faz o OligoScan, tem uma série de outros oligoselementos, do qual hoje eu estou trazendo o magnésio nessa ênfase, porque sem magnésio, sem fosfato, você não tem energia. Né? Você não tem energia. Zero disposição. Você tem zero fadiga, então ali você está fadigado. Sim. Só que como o aparelho ele faz outras interações, então o paciente que ele está com baixo de magnésio, baixo de fosfato e tem um acúmulo de metais pesados, do qual a gente fala aqui bastante, é um paciente que outros quesitos dentro do OligoScan vai continuar falando, ó, esse cara está fadigado, esse cara está inflamado, essa pessoa está com dor, essa pessoa está isso. Por quê? Porque o exame ele tem as suas particularidades, né? Diversas particularidades, né? Inflamação no corpo, alteração de articulação, né? Alteração, volta a falar sempre de vocês mulheres, né? Cabelo, pele e unha, né? Então, assim, ele dá essa facilidade para mim, né? Para eu olhar para você e falar assim, você tá sem esses minerais, aí ele vai lá e me dá um exemplo do somato emocional, né? Então, ele me dá a oportunidade de ir e falar, olha, além da gente ter que trabalhar com você, de repor esses minerais, magnésio, fosfato, entre outros, eu preciso fazer a micro, porque parece que aqui você é ansioso, parece que aqui você também tem, aí, claro, a gente consegue identificar, né, essa paciente da qual a gente atendeu na semana retrasada no interior.
Então era uma mulher de 60 e poucos anos em que a atividade dela eu não consigo fazer. Olha só, doutor. Não consigo. Ela Sim. trabalha no sítio, ela tem as atividades dela, mas ela tem o quê? Uma inflamação, né? Ela tem uma alteração de magnésio, ela tem uma alteração de fosfato, mas ela ainda consegue fazer. Mas, por quê? Ela ainda fala, eu faço, mas não faço como eu fazia antes. Tipo, ela tem uma sobrecarga. Ela tem uma sobrecarga. Sim. Né? Uma hora o corpo vai parar. Vai parar. E aí, quando a gente fez, ela, ela foi na ginecologista, e a ginecologista também pediu alguns, e aí quando a gente comparou, né, a vitamina D, o magnésio, então ela falou, doutor, todos bateram com o OligoScan, né? E aí a gente ficou, assim, não surpreso, porque a gente sabe que se tá muito alterado no OligoScan, já começa a ficar alterado no exame de sangue. Só que, Entendi. claro, dentro dos padrões de normalidade, vai estar normal, mas... É como se fosse uma sensibilidade a mais? Entendi. Só que quem trabalha na parte da nutrologia, da ortomolecular, já sabe identificar isso, né? Então, a gente fez num colega esses dias que ele é médico, né? Trabalha na parte da nutrologia, ele falou assim, Igor, dá uma diferença, né? Quando a gente faz um exame desse traz, né? E tem só os exames laboratoriais, né? Então isso a gente fica feliz, porque é como a gente pode ser preciso, sabe? Eu tento muito isso, ser preciso, né? Tentar ir mais certeiro. Lógico, doutor. Porque o paciente ele busca a gente por uma dor. É igual você vai vir em mim, Igor, eu estou fadigado, eu estou cansado. Aí, claro, na minha cabeça eu faço 3 perguntas. De primeiro, será que é emocional? Será que é metabólico? Ou será que é deficiência de minerais? Aí eu começo a conduzir. 3 possibilidades. Porque para mim, sim. E são totalmente possíveis e corriqueiros até hoje, não é verdade, E corriqueiros, e que pode acontecer com qualquer pessoa. Nós somos ser integral, né, doutor? Aí, às vezes eu falo, olha, com você eu tenho que começar fazendo esse exame, por causa que eu vou abordar isso, eu vou ver isso, que eu acho que isso está mais latente. Doutor, nesse caso da fadiga se corrige com suplementação? Suplementação. Né? Suplementação. Então, às vezes tem que ter um suplemento. Hoje a importância da suplementação ficou assim, translúcido para todos, né? Antes eu não ouvia falar muito de suplementação como agora. Porque quando a gente fala, era muito comum falar remédio, né? Mas às vezes é um remédio, só que suplementar, né? É suplementar o que está faltando. Isso. É a deficiência, então está faltando aquilo, também tem coisa que pode estar em excesso, né? Então vou dar o outro caso. Uma paciente, ela estava fazendo reposições de hormônio. Olha só. Né? Reposição de hormônio, só que ainda tendo fadiga. Então assim, teoricamente, você repôs o hormônio, você... Tá perfeito. Paz tá e amor, linda. né? Tá lindo. Ela, mulher, jovem. Só que aí ela falou, Igor, eu tô com muita fadiga ainda. Só que eu falei, olha, o seu caso, a sua fadiga está metabólica. Você está usando o hormônio errado e esse hormônio está prejudicando o seu fígado. E aí você está tendo uma sobrecarga metabólica, sono, ela não dormia, ela já não dormia, então ela acordava com a ressaca de sono que a gente colocou aqui. Então a fadiga dela já era metabólica. O corpo dela estava fazendo coisa para tentar segurar, para tentar dar conta, só que não estava dando conta. Olha, só que a prescrição correta do médico, correta. A questão normal, sim, mas aonde foi a deficiência aí? Na hora que a gente viu o exame. Então, ela estava corrigindo hormonalmente, mas não estava corrigindo com micronutrientes. Entendi. Então sempre é um tratamento que você tem que estar ali de olho em qualquer desequilíbrio. Pode acontecer, né, doutor? Pode, só que fadiga, cansaço. Por quê? Porque ela, teoricamente, a sobrecarga estava com esses óligos elementos, que não tem como não falar em magnésio e fósforo.
Doutor, você também não fazer esse tratamento, deixar essa situação perdurar, vai trazendo outros prejuízos, né? Não, claro, Claro. Vai evoluindo. Podendo transformar em alguma doença? Assim? O caso dela, olha, se a gente falar, a fadiga adrenal e a depressão é os mesmos sintomas. Sério? É os mesmos sintomas. Olha só. Os sintomas estão ali parecidíssimo. Só que a fadiga adrenal é o burnout. Aí, futuramente, é o que a gente chama lá burnout. Que tem aquela... Já ouvi falar. Que é essa doença famosa ligada a trabalho, a exaustão. Sim. É isso. Só que, claro, são estágios. Então, por isso que a gente traz aqui e fala, olha, não é que você está correndo... porque hoje está muito comum, né, o wellness, né? É muito tratamento hormonal. Eu não estou falando que é errado. Entendi. Eu só estou falando que, muitas vezes, a porta de entrada não está aí. E o paciente continua fadigado, o paciente continua estressado. Né? No caso dessa paciente, a irritabilidade dela aumentou. Com certeza. Né? E repondo hormonal de forma correta. Mas no caso, né? Deveria ser o efeito contrário, né? Deveria ser o efeito... estar equilibrada com seus hormônios. Mas aí, no caso, a gente conseguiu ver, era uma paciente já antiga nossa, e conseguimos o quê? Conciliar. Falou, olha, nossa, e aí conciliou, entrou com os minerais corretos, corrigimos a fadiga dela, corrigimos o cansaço dela, corrigimos a parte capilar dela, cabelo, né? Que estava muito vinculada, que não era o hormônio, né, mas era um mineral específico, que é o silício. Então, assim, quando a gente, isso que eu falo, quando a gente trabalha junto, fazendo essa ponte, dá certos tratamentos, né? Dá muito certo. Nossa, e a gente fica muito feliz hoje de termos essa tecnologia a nosso favor, né, doutor? Trazendo mais saúde e trazendo um diagnóstico preciso, realmente. Então, o OligoScan realmente é uma revolução que eu tenho certeza aí que está fazendo um bem para todos nós, para a humanidade, né, doutor? Eu falo, são exames, né? O que a gente foi tentar buscar é o que mais combina com o que eu trabalho. Né? Entendi. É o que mais combina comigo, né? Combina com o que eu trabalho, combina com a forma que eu trabalho. Eu sempre brinco no meu consultório que eu falo assim, o dia que eu falar que só micro, só leitura biológica, só nutracêutico, só ortomolecular, só OligoScan resolve a vida de todo mundo, né? Não vão mais em mim, né? Porque é uma combinação, gente. Com certeza. São 17 anos. Mas hoje eu vi que os profissionais de saúde já entenderam essa necessidade de ter esse atendimento multidisciplinar, né, doutor? Vários profissionais, cada um na sua especialidade. Sim. Com certeza o resultado do tratamento é mais efetivo. Não, eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. Porém, ainda tem barreiras. Que é comum, o ser humano é complexo. Né? O ser humano é complexo. Com certeza, doutor. Né? Então, esses dias para trás, uma profissional e colega falou, Igor, você não tem medo de mandar um paciente para lá, mandar um paciente para cá? Eu falei assim, olha, nem um pouco. O que eu tenho é a sabedoria de quê? De saber que eu tenho limitações. Todos nós, e né, doutor? Por isso que eu venho aqui, né, acho que você é prova viva disso, acho que o programa que eu trago profissionais. Claro. Por quê? Porque esses profissionais que eu trago são profissionais de extrema qualificação. E são pessoas que são meus braços. São pessoas que eles fazem a diferença. Exato, também, né, eu não sei tudo, não tem como você saber tudo. Não tem como. Então, quando a gente traz um profissional aqui, eu sempre brinco, eu valido ele. Né? E eu não tenho vergonha nenhuma de trazer, porque isso mostra o quanto nós podemos fazer juntos. E quando a gente faz junto, a gente faz a diferença na vida, não é minha, gente. Não é sua, é do telespectador, da pessoa que está me vendo. Com certeza, doutor. E é isso que eu quero mudar a vida e transformar a história como a minha vida foi mudada.
Doutor, e aquele comprometimento, né, real com o seu paciente, com a saúde, com o melhor tratamento para aquela pessoa, com o diagnóstico efetivo e você juntar todos os recursos possíveis para fazer isso acontecer. Eu entendo muito bem tudo que o doutor tem como propósito. Assim, às vezes eu sou muito assim, sabe? São quase 10 anos mexendo com a parte somatoemocional, eu digo assim, né? Olha, a revalidação nossa, o sucesso nosso não é o nosso, não. Não, esse negócio de diploma, né? Eu vi o paciente. Com certeza. Nossa, assim, graças a Deus, assim, é até engraçado que a gente atende a família, né? Sabe a história, né? É história, a gente participa integrante. e assim, a gente fica feliz porque o sucesso do paciente é o nosso sucesso. Quando o paciente, eu venho aqui e falo muito de criança, né? Quando você vê que a criança começa a ir bem na escola, quando a pessoa que está estudando para o concurso passa no concurso, é um sucesso, assim, não é meu não. Sabe, eles falam assim, nossa doutor, depois que eu fui aí eu consegui passar. Cara, eu fico feliz demais, porque a gente corrigiu, era só um detalhe, mas que para essa pessoa... Fez uma diferença, mudou a vida. Né, assim, transformou, ela pôde buscar o que ela veio fazer, a missão de vida dela, porque eu acho que é isso, eu sou muito assim, sabe? Hoje até foi engraçado. Falar de missão de vida, hoje eu atendi uma paciente antes de vir para cá, que eu comecei diferente a consulta com ela, que ela estava fadigada, eu falei assim, você sabe qual que é a sua missão? Aí ela, olha doutor, eu acho que é por aqui. Eu falei, olha, você está fadigada, você está cansada, mas você entende que às vezes a gente saber qual é a nossa missão, saber qual é a nossa direção, a gente consegue mudar um monte de coisa? Né? Aí no final ela falou, nossa, mas eu nunca tinha escutado isso. Olha que maravilhoso. É porque às vezes a gente sabe aonde que é a dor somatoemocional da pessoa. Entendi. Mas às vezes ela está fadigada porque ela não sabe ver aonde está a direção dela, aonde que está a missão, aonde que está o lugar que ela quer chegar. Por quê? Porque às vezes ela tem a percepção diferente disso. E aí, é claro, é onde eu vou, o somatoemocional é a primeira via. Você vê o quanto o emocional é importante. Aí eu vou lá, trabalho emocional, corrijo emocional, vou corrigir a outra fadiga, né? Então, assim, isso é muito importante. Com certeza, doutor, isso transforma totalmente a vida de uma pessoa. E por causa disso que às vezes eu venho pra cá e às vezes a gente vem assim, eu vou falar isso, mas chega aqui, a gente começa, a gente muda um pouco. Porque... Mas é essa naturalidade que as coisas acontecem, essa compromisso com a verdade, também trazer a sua experiência, o seu dia a dia, é que faz realmente a gente se conectar e as pessoas também entenderem tudo que o doutor quer transmitir aqui, né, doutor? E a gente compreende muito bem, a gente fica muito feliz de ter todas essas informações, de poder participar um pouquinho da sua experiência, da sua atividade. Eu tenho certeza que faz diferença na vida de muita gente, doutor. Olha, eu quero te agradecer mais uma vez, estamos com o tempo estourado. Sempre a gente dá uma, né? A gente uma esticada, dá uma esticada, né, doutor Igor? Mas obrigada mais uma vez pela sua participação e até a próxima semana. Eu que agradeço mais uma vez e assim, sempre fico muito feliz em estar aqui, porque é isso, o que a gente quer levar é o quanto a gente pode melhorar a vida das pessoas, só. Nossa Senhora, só? Isso é muita coisa. Doutor Igor Vilela, obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado.